Os contos lembram socos. São rápidos, seguem vários estilos e têm que ser decisivos. Não é à toa que Cortázar dizia: o romance vence sempre por pontos, enquanto o conto deve vencer por nocaute. Você tem alguma definição preferida assim, de conto? Alguma definição própria ou de outro? Não, tem uma definição engraçada que é aquela do Cortázar, né? Que o romance vence você por pontos e o conto por... Como é que fala? Nocaute. Por nocaute. E o conto por nocaute. Mas eu acho mais engraçada do que corresponda mesmo ao conto, assim, não, porque eu acho que são lutas muito diferentes. É como se uma... Quer dizer, eu não sou muito boa em analogias, mas eu acho que são gêneros diferentes, assim, como a poesia é um gênero e o romance é outro, eu acho que o conto é outro, assim. O romance, ele tem uma coisa suja, que faz parte dele, e um pouco que dá para dispersar, que o fio narrativo, ele se faz numa soma de coisas, e não em um estressamento, ou não necessariamente com uma força única. E o conto, eu acho que por mais que você possa usar estratégias narrativas de ser sujo, muitos elementos, ele tem que ter uma coisa muito una, assim, muito fechada, muito de condensação, mesmo quando é um conto longo. Será que ele está assim? O conto está para o romance, assim como a fotografia está para o cinema? Ou curta-metragem? Talvez mais, eu diria mais o curta-metragem do que a fotografia, porque a fotografia eu acho que é muito longe do cinema, muito, muito longe mesmo, assim, ela tem muitas diferenças. E o conto, ele tem mais afinidade com o romance, como o curta-metragem tem mais afinidade com o longa. E talvez a fotografia seja a poesia. Você disse numa entrevista que o conto precisa de uma história mais coisa. Né? O que é isso? O que é essa coisa? Não é bem que é história. O conto é mais uma coisa. Ele é coisa no sentido mesmo assim, mais sólido. Você estrutura a história dele. O que faz a estrutura da história é muito aparente, assim, enquanto no romance a estrutura e o tema e o caráter dos personagens e aquele mundo todo, o universo que você vai criando, são coisas mais fluidas, que se misturam, que se entrelaçam. E no conto, a maneira que você usa para estruturar é um arcabouço muito que faz parte da história mesmo, assim, é muito visível. Ele é o mais objeto, que é ficcional, narrativo, isso tudo, mas do que o romance. E é mais comum o escritor começar pelo conto? Eu acho que não, por exemplo. Quer dizer, eu comecei com romance. E acho que tem pessoas que só ficam no conto. Tem pessoas que só são contistas e outras que só são romancistas também, né? Mas... porque, na verdade, eu acho o conto mais difícil do que o romance. O romance é mais trabalhoso que o conto. Mas o conto, eu acho que exige uma certa... refino, assim, um certo tipo de mão mais firme, mais segura, mais... que às vezes o escritor ele não se sente capaz ainda. Pelo menos no meu caso, aconteceu isso. O conto é mais fácil ou mais difícil? Então, eu acho que o conto é mais difícil do que... Eu falo mais difícil assim, às vezes você escreve um conto em um mês e acabou, você escreveu aquele conto. E na verdade você escreveu em 3 dias e o resto você ficou trabalhando e burilando e não sei o quê. E o romance demora 5 anos, às vezes, para escrever um romance. Acho que nem o escritor demorou 5 anos para escrever um conto. Mas eu acho que um conto sair legal tem uma... o romance você vai meio que consertando, você vai
acertando, você vai entendendo, você refaz. O conto você joga fora. Se é uma coisa que deu errado, não tem jeito. Ele não funcionou assim. Estava conversando com o Carlito Carvalhosa, que é um artista plástico, e ele fez uns desenhos agora, ultimamente. E daí ele estava falando que é mais ou menos isso. O desenho você não conserta. Se você errou, você joga fora e começa de novo. Já a pintura, você pode ir entendendo o que é aquela pintura, ir pintando, e cobre, refaz. Agora, se o quadro tem um defeito, isso você não conserta, nem sequer a pintura, que não adianta, vai ficar um remendo, vai ficar aparecendo. Mas ela pode se desenvolvendo ao longo do processo. O desenho tem uma coisa mais... o desenho é bom ou é ruim e você tem que jogar fora se ele ficou ruim, assim. Como que é a estrutura de conto? Assim, no que ele difere da crônica? Tirando o Luiz Fernando Veríssimo, a crônica em geral, ela é um pouco o que eu falei da poesia, assim. Esse narrador, autor, é muito misturado, assim. Porque aquilo aconteceu com aquele cara. Você pega o Rubem Braga, pega, sei lá, mesmo a Clarice Lispector, quando ela escreve crônica, o Machado de Assis, aliás, eu só conheço cronistas brasileiros, eu nunca li nenhum cronista. Acho que nunca foi traduzido um livro de crônicas de alguém de fora, não sei. Mas foi a Clarice que viveu aquilo, foi o Machado, são ideias deles. A recepção de uma crônica é essa. O que foi que esse cara fez hoje? O que ele pensa? E esse cara é o cronista, não é o narrador. E um conto não. Um conto é uma invenção, de fato, assim. Não que a crônica pode até ser, mas ela não é lida como uma invenção. E o conto é lido como uma invenção e o escritor está escrevendo aquilo pensando nisso. Cabe no gênero conto coisas realmente malucas e experimentos e que ele não deixa de ser conto. Por algum motivo é um gênero que aguenta isso, que suporta isso bem. E a crônica não. A crônica, se você começa a inventar muita coisa, ela deixa de ser uma crônica, eu acho. Vira ou um conto ou sabe-se lá o quê. Você acha que no caso do conto é muito importante uma economia dos meios narrativos? Assim? Você acredita no que o Chekhov dizia, que é preferível não dizer o suficiente do que dizer demais? Então, é uma escola, né? Mais do que uma regra, é uma regra de uma escola, eu acho. E que prepondera como se fosse uma verdade da literatura em geral. Você não usar advérbios, não usar adjetivos. Os substantivos que são o rei do pedaço, os reis do pedaço, que você não deve ser verborrágico, que você... E cada vez, e muito presente isso do Chekhov, porque ele era isso, ele enfim, ele é uma coisa incrível, assim, eu gosto... Não é só que eu gosto, esses autores que são muito geniais, é legal porque você não entende a vida inteira, né? Você continua lendo para entender e você continua falando, mas onde é que está a mágica aqui? Onde é que está? O Machado é assim também. Outro que pregava isso é o João Cabral de Melo Neto, né? A síntese e contra a oleosidade da coisa baiana e isso tudo. Só que essa é a fala do sertanejo, esse é o João Cabral, não quer dizer que a poesia e a literatura boa sejam isso. Então eu acho que tem algumas histórias que você quer contar que bom seria se você só pudesse usar adjetivos, porque é exatamente a respeito disso. A coisa é que o adjetivo tem que se amparar num substantivo sempre. Tem histórias que você quer contar exatamente sobre o não assunto que é a vida, o comentário que esconde a coisa. E então é claro que você pode falar, ela escreveu absolutamente o essencial, qualquer coisa, porque tudo que é bom porque é daquele jeito. Se fosse diferente, ele não seria bom. Só que às vezes é bom porque é oleoso, porque é derramado, porque fala coisas díspares, que atira para tudo quanto é lado. Isso é também uma escola narrativa, né?
Então, eu acho que quando uma obra está acabada, tudo que está lá parece que era essencial estar e tudo que não está seria excessivo. Mas, então, nesse aspecto, é melhor você só deve pôr o essencial àquela história. Só que eu acho que algumas histórias pedem o transbordamento e outras pedem a falta. A falta está dizendo muito mais do que se tivesse alguma coisa ali. Às vezes o excesso é essencial, né? Eu acho que é bem isso. Quando você começa um conto, você sabe como ele vai acabar? Quando eu começo um conto, eu sei o conto inteiro, mesmo que eu não saiba como a história vai acabar. Mas eu sei eu sei o que é aquilo, ou até saber o que é aquilo, eu não acerto o começo. Eu vou reescrevendo. Aí quando eu entendi o que é a coisa inteira, eu começo a escrita, aí que começa de verdade, assim. Tem uma nova geração de contistas se formando no Brasil, ou pelo contrário? Pode ser que a gente tenha contistas muito bons e jovens e que não estejam sendo publicados. Porque todo esse boom da literatura brasileira nova, não sei o quê, talvez seja um boom mais de barulho do que de vendas, né? Eu só me lembro de romancistas agora. Não sei, você se lembra de algum? Não. Contista não, eu acho que o conto... A gente pode pegar a revista Granta ali em cima. Mas acho que vai virar um bico do romancista, né? Porque o público leitor não gosta em geral. Uhum. Tirando o Veríssimo e o Trevisan. Eu acho que, não sei, tá uma espécie de extinção, parece, né? Será que tem alguma coisa, não sei, assim, pensando, as pessoas têm escrito muito esse negócio de blog, de internet, é muito uma coisa de crônica, né? Na verdade, a gente tem um monte de cronistas hoje em dia, porque você lê, às vezes, esses relatos que as pessoas fazem do seu dia, não sei o quê, tem pessoas muito boas, muito engraçadas, muito inteligentes, assim, tem coisas que você lê pela internet. Eu não sei se isso acaba... Se esses caras, se não escrevessem crônicas, não iriam escrever contos. É quase como ping-pong. Se o cara joga ping-pong, estraga o braço para tênis, entendeu?